Vamos iniciar a doutrina, amém? Nós vamos fazer uma introdução com relação à definição sobre o que seja majestade. Deus é majestoso. Depois nós vamos ver a majestade de Deus em Cristo e vamos encerrar com a aplicação. Amém? Glória a Deus. Primeira definição, meus irmãos, de majestoso. Caráter do que impõe respeito, veneração, sublimidade, grandeza, pomposo, altivo, onipotente, grandeza elevadíssima, que só cabe a quem? A Deus, ao Deus triuno, Criador de todas as coisas. Então, ao estudarmos esse atributo de Deus, sua majestade, nós vamos ver que não é só dizer que ele é majestoso. Por isso que a doutrina é importante. É entender por que ele é majestoso. Nós podemos cantar e adorá-lo, reconhecendo com nossos lábios que ele é majestoso, mas por que ele é majestoso? Por que ele é majestoso? A importância da doutrina ela é fundamental para uma igreja crescer sadia. Jeremias no capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A doutrina, a sã doutrina no seio da igreja faz com que a igreja ganhe força, entendimento e discernimento de quem Ele é, para adorá-lo, para servi-lo, em tudo. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Mas reconheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a primeira referência aqui da nossa doutrina, vamos ler várias referências, né? Abram, por favor, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Davi louva a Deus. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29, a partir do versículo 10. É só o versículo 11, mas eu quero ler o 10 também. Amém? Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Veja o versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Por quê? Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste como chefe sobre todos. Então Davi aqui, ele vai louvar a Deus, vai dizer que a honra pertence a Ele, a vitória e a majestade. Por quê? Porque tudo foi criado por Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é majestoso, Ele é pomposo, Ele é altivo. Interessante, meus irmãos. Davi aqui, ele já está velhinho. Eu gostaria de voltar alguns capítulos, só para a gente entendermos aqui, ficar melhor de entendermos a doutrina. No capítulo 16, versículo 27, Davi vai dizer assim, olha: glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Davi está louvando a Deus e vai dizer que glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário.
Majestade é domínio absoluto também. E Davi é um homem que vai provar desse domínio. Quantas vezes Davi quis fazer do seu jeito e provou a mão de Deus, a majestade de Deus, dizendo: não, não é do seu jeito, Davi, é do meu jeito. Eu é quem mando, Davi. No capítulo 17, vem um desejo no coração de Davi de construir o templo. Aí Deus diz assim ao profeta: vá lá e diga a ele que não é ele que vai fazer o templo. Eu vou levantar um depois dele que vai construir o templo. Mas Deus não proibiu Davi de ajudar na construção, de dar uma direção a Salomão. Ele proibiu, ele disse que Davi não ia construir o templo. Mas não há nenhuma prerrogativa dizendo assim: não, não ajude o seu filho, não dê a direção. Não. Muito pelo contrário. Deus vai usar Davi na direção de como será feito o templo. Mas no capítulo 21, Davi, vem na mente de Davi o desejo de levantar um censo. Capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe: passe em toda Israel, levante um censo. Joabe por duas vezes disse: Senhor, qual a necessidade disso, meu Senhor? Mas ele mesmo assim diz: não, eu quero, levante o censo. Depois que ele manda Joabe vai, aí Deus desce com resposta, diz: volte lá ao profeta e diga a Davi quem mandou ele levantar o censo. Escolha o que é que Davi quer. No versículo 11 do capítulo 21. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou quer por 3 meses que você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Olha o conhecimento de Davi, limitado, homem falho, mas tinha entendimento de quem Deus era. Davi vai dizer assim no versículo 13: então Davi disse a Gate: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Davi reconhece a misericórdia de Deus. Eu disse: eu quero cair nas tuas mãos, Senhor, porque se eu cair na mão dos homens, eles não vão ter misericórdia. Assim foi. O anjo do Senhor assola a terra, mas Deus diz: basta ao anjo, manda Davi sacrificar na eira de Ornã. Davi assim faz o sacrifício, e o fogo desce e consome todo o holocausto. Deus se agrada, porque Davi levantou o altar. A ira de Deus foi retirada. Davi foi provando da majestade de Deus. Quanto mais você vai lendo o livro das crônicas e dos reis, você vai vendo que Davi vai provando da majestade de Deus, e ele se rende à adoração, reconhecendo a majestade e a grandeza de Deus. A partir do capítulo 22, Davi começa os preparativos para o templo. E Deus vai permitindo que ele levante. Olha só, 22, verso 14. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro, e mais de 34.000 toneladas de prata e bronze e ferro em abundância, que nem foram pesados. Ele vai falando dos preparativos que se esforçou, e Deus permite. Mas na majestade divina, Davi não ia construir, ele ia ajudar nos preparativos. Quando nós chegamos no capítulo 28, Davi dá a planta do templo a Salomão. No versículo 19 do capítulo 28, Davi disse: tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. No capítulo 29, o texto que nós lemos é Davi se rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, tu és majestoso, o Senhor deu uma ordem, eu não vou construir o templo. Aí ele vai fazer uma oração. Eu acho lindo, às vezes nós, quando vamos tirar ofertas aqui na igreja, nós lemos esse texto. Leia, por favor, aí comigo, acompanhe comigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós lemos o 11, olha o 12. Olha o 12, primeiro livro das Crônicas, 29, 12. Riqueza e glória vem de ti,
Tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Olha o verso 13. Agora, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. O Senhor é majestoso, Deus. Quem sou eu, quem somos nós? Para trazermos voluntariamente aquilo que é do Senhor mesmo, o Senhor quem moveu os corações. A majestade de Deus é reconhecida no coração de Davi. O autor vai dizer aqui, olha, a majestade de Deus também é entendida como seu domínio ou eminência, é geralmente aliada à sua glória, quando tratamos dos atributos divinos. É tão essencial para o seu ser, quanto o seu amor, poder ou eternidade. Acho que algumas 2 ou 3 doutrinas atrás foi falado disso. Todos os atributos, acho que foi o pastor Moisés. Se um atributo for retirado, o Deus que nós conhecemos não é Deus. Não tem como ele ser majestoso se ele não tiver domínio absoluto. Não tem como ele ser majestoso se ele não for dono da justiça. Não tem como ele ser majestoso se ele não for dono da misericórdia, da bondade. Tudo está interligado. Poder ter poder infinito, bondade, eternidade e onisciência imutável, ele necessariamente deve ser supremamente majestoso. Na palavra divina encontramos não poucas referências isoladas ao domínio e à majestade de Deus, mas uma multidão de descrições vividas que realçam sua grandeza de maneira memorável. A oração de louvor e súplica do rei Davi na assembleia pública do povo de Deus reconhece Deus como ele realmente é, o majestoso. Davi, repito, provou das consequências dos seus pecados, mas também provou de misericórdia, provou da bondade, e quando ele louva, ele vai reconhecer tudo isso. O Deus que é misericordioso também é majestoso. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é Teu. Abra, por favor, aí, meus irmãos, no Salmo 29, verso 4. Salmo 29, verso 4. Deixa eu abrir aqui também. Salmo 29, verso 4. Salmo de quem? De Davi. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de quê? De majestade, que também vai estar ligada à palavra. A voz do Senhor, a palavra do Senhor é majestosa, assim como Ele é. Davi vai reconhecer essa majestade. Salmo 111, verso 3. Salmo 111, verso 3. Aqui, por favor. Salmo 111, verso 3, diz assim: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Vejam, glória, majestade e justiça. Deus é majestoso, os atributos estão todos aqui. Ele vai dizer aqui, aqui Davi fala da majestade, em primeiro livro, lá em 1 Crônicas, o versículo que nós lemos, o 11, olha só. Aqui Davi fala da majestade divina ao fazer referência à sua glória e poder. Então descreve porque ele é majestoso. Mais uma vez, livro das Crônicas. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Por quê? Está vendo que Davi tem discernimento? Ele vai falar que ele é majestoso, mas vai dizer, por quê? Tudo quanto há nos céus e na terra é Teu. Ele proclama Deus como majestoso, mas vai dizer por quê? Porque tudo quanto há nos céus e na terra é Teu. O domínio é Teu, Senhor. Então, descreve por que Ele é majestoso. Pois tudo quanto há no céu e na terra é dEle. Deus não quer apenas que seu povo afirme sua majestade,
mas quer que entenda o motivo de ele ser majestoso. O motivo permanece tão importante quanto o conteúdo, quando mencionamos seus atributos. Seu domínio é o motivo da sua majestade. Se nós reconhecemos ele como majestoso, nós devemos entender por que ele é majestoso. Porque ele é altivo, grande, poderoso, exaltado. Eu queria fazer menção também, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Vocês lembram do caso dos 450 profetas de Baal? Deus diz a Elias: vá lá e diga que não vai chover, Elias. O povo estava confiando em quem? Baal, para que a chuva viesse. Já fazia tempo. Quando Deus mandou Elias ir lá e dizer não vai chover, é para mostrar que a majestade é dele, o controle é dele. E o povo estava dizendo: não, nós podemos adorar a Deus, mas o que importa também é adorar Baal. Vem chuva. Nós podemos pedir também a Baal. Quantos fazem assim ainda hoje? Deus é majestoso, meus irmãos. Ele é o dono de todo poder, toda a glória, tudo vem dele. Não cai uma gota do céu, uma. Se ele não disser que vai cair. Abra, por favor, em primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Versículo 18. Capítulo 18, melhor dizendo. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 18. Versículo 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, terceiro ano, cadê Baal? Não é Baal que manda chuva? Cadê Baal? Deus está dizendo ao povo: cadê Baal? Se o profeta foi lá e disse que não vai cair uma gota, nem orvalho, cadê a chuva? Cadê Baal? Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresente-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Deus está dizendo: vai cair chuva. O profeta vai cheio de autoridade. Faz um desafio aos profetas. Acabe concorda, Jezabel também. Agora é a hora decisiva. Mas o profeta ele chega um momento que ele ironiza, meus irmãos. Eu até marquei aqui. Chega um momento que ele ironiza Baal e aqueles que estão ali dizendo que vai cair chuva. Cadê a chuva? Onde é que vocês estão? Veja o versículo 27. Ainda no mesmo capítulo 18. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Gritem mais alto. Nada. A resposta não vem sobre aquele altar. E Elias vai dizer antes: por que vocês estão coxando em dois pensamentos? O Deus majestoso não divide sua glória com ninguém. É dele a glória, a chuva é dele. O poder, a autoridade é dele. Quem manda é ele. Dito e feito. Dito e feito. A partir do versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel. O Senhor manda na chuva. Quem é Baal? O que são os poderes dessa terra? Quem pode abalar a igreja? Quem pode dizer que Deus não é Deus? Quem? Qual poder, qual autoridade? Nenhuma. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, a quem, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que o teu povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A majestade foi reconhecida. É o Deus majestoso que manda em todas as coisas. Quem é Baal? Quem são os deuses?
São vários exemplos. O próprio Davi, depois do censo, quando ele levanta um altar na eira de Ornã, eira onde se malhava o trigo, o fogo vem sobre o holocausto que Davi prepara ali, consome todo o holocausto. Deus também está dizendo a Davi: Davi, eu sou Deus, Davi. Quem manda sou eu, Davi, em todas as coisas. Você não era para ter levantado o censo porque eu não dei a ordem. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande em Davi, que Davi não foi consumido. Porque ainda tinha muita coisa para se cumprir na vida de quem? De Davi. Nosso Deus majestoso é dono de todas as coisas. Nada escapa ao seu controle. Nada. Amém? Dando continuidade aqui. Olha. Os atributos divinos, em especial a majestade, deveriam, em algum sentido, provocar grande temor e admiração entre seu povo. É verdade. Quanto mais conhecimento da majestade de Deus, do poder e da autoridade, mais temor. É como se nós, quanto menos conhecêssemos de Deus, mais nós nos orgulhássemos. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vamos vendo as nossas falhas, a nossa miserabilidade. Aí o temor aumenta. Muitas vezes Deus vai intervir, como foi nesse caso aqui de Elias. O temor aumentou sobre Davi. Ananias e Safira foram fulminados, o temor aumentou. Muitas vezes é Deus que tem que intervir de forma poderosa para que o temor aumente, porque é como se nós estivéssemos assim, vamos dizer assim, anestesiados muitas vezes, sem reconhecer essa grandeza, essa majestade. Que nós nunca cheguemos a esse estágio de letargia. Saibamos que Ele está no nosso meio, nos contemplando, o Deus majestoso. Aí ele vai dizer aqui, ó, Jó repreende seus amigos por compreenderem Deus de modo errado. Abram, por favor, aí, meus irmãos. Jó 13:11, por favor. Jó 13, capítulo 13, versículo 11. Não vos amedrontará a sua majestade? E não cairá sobre vós o seu terror? É como se os amigos de Jó não estivessem entendendo a majestade, e Jó vai dizer: ei, vocês não ficam amedrontados com a majestade do Todo-Poderoso? Aqui Jó conecta a majestade de Deus com nossa resposta a Ele. Mais tarde no livro, Eliú capta essa reverência apropriada. Abra, por favor, agora no capítulo 37. Eliú também vai fazer uma referência a essa majestade. Capítulo 37, versículo 22, 23 e 24. De Jó. Diz assim no 22. Do norte vem o áureo esplendor, em que há tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Grande é em poder e justiça e pleno de retidão. A ninguém, pois, oprimirá. Por isso, o temem os homens, e ele não respeita os que se julgam sábios. A majestade divina deveria provocar temor santo no coração e na mente, nos membros do povo de Deus. Por quê? Porque sabemos que sua majestade é seu poder, e que a sua justiça, que é o seu domínio. O Deus majestoso não pode tolerar ou habitar com o orgulhoso. É verdade. E em seu domínio sobre eles, significa que os pode julgar e os julgará. Assim, Deus desafia Jó a agir como Deus. Interessante. Jó 40, meus irmãos. Deus faz várias perguntas a Jó, perguntas retóricas, são 70 perguntas. E aqui no capítulo 40, versículo 10, abra por favor aí, Jó 40, 10. Jó 40, 10, deixa eu abrir aqui também. Jó 40, 10. Vamos ler o 6, primeiro. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar?
Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Olha o 10. Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de quê? De majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar de onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá a vitória. Deus está interpelando a Jó. Ah, Jó, se cinja de glória, de majestade. Julgue os orgulhosos. Coloque ele debaixo dos seus pés. Deus está dizendo, só eu posso fazer isso, Jó. Só eu, Jó. Sem dúvida, Jó não pode fazê-lo. Mas Deus pode. Ele não julga apenas o orgulhoso. Ele o julga com majestade. No domínio sobre eles, Deus mostra a grande diferença entre si mesmo e eles, nós, os homens. Ele desafia Jó a realizar o impossível. Deus destaca sua majestade pelo fato de que só ele está vestido de glória e esplendor. O salmista louva a Deus. Abram, por favor, aí, meus irmãos, Salmo 104. Salmo 104. Verso 1 e verso 2. Salmo 104, verso 1 e verso 2. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Salmo 104, verso 1 e verso 2. Diz assim: Senhor meu, Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade. Tu que te cobres de luz como um manto, que estendes os céus como uma cortina. Quando Jó fizer o que só Deus pode fazer, ele pode se comparar com o majestoso. Só Deus, em seus atributos divinos, pode se revestir de esplendor e glória. Fazemos uma distinção entre seu domínio e poder, na medida em que este se refere à sua capacidade de efetuar sua vontade. Enquanto aquele fala de sua prerrogativa real, Deus falando a Jó, de fazer o que lhe agrada, entendemos o poder físico de Deus como sua onipotência aqui no Salmo, e seu poder moral como seu domínio ou senhorio. Ao exercer poder soberano, ele submete todas as criaturas. Ao exercer seu domínio, ele detém o direito soberano de subjugá-las. Para não fazermos distinção, propriamente falando, entre os atributos divinos, não conseguimos compreender o domínio de Deus até considerarmos todos os seus atributos na perfeição desse domínio. Todos os atributos estão ligados, interligados. Homens em contextos diferentes vão falar dessa majestade. São vários exemplos de Deus em sua majestade. Ele se revela ao homem, fala ao homem e exige de que o homem o adore como ele merece ser adorado, majestoso, poderoso. Amém? Você está bem, meu filho? Amém. Vamos seguir aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, a majestade divina, ela ao ser reconhecida, nós ao reconhecermos essa majestade, meus irmãos, isso deve causar temor nas nossas vidas. Um grande temor. É um Deus que tudo vê, que tudo faz, que tudo domina. E o autor aqui vai falar de um autor aqui, ele vai dizer assim, olha, da mesma forma, seu domínio é eterno, poderoso e reto.
Sherlock, ele vai citar um autor aqui, vê uma união inseparável entre poder e domínio. É tão possível para ele não ser Deus quanto não ser supremo. Se nós reconhecemos a supremacia de Deus, devemos reconhecer também sua majestade. Imaginar um poder infinito sem um domínio supremo é imaginar uma poderosa estátua inconsciente. Interessante, eu achei interessante aqui, olha. Imaginar um poder infinito sem um domínio supremo é imaginar uma poderosa estátua inconsciente, adequada para ser contemplada, mas não para ser obedecida. É verdade. Diferente dos homens que derivam seu domínio de Deus, abram por favor aí, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Está escrito assim. E disse Deus, tudo tranquilo? Amém. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Se o homem domina alguma coisa, é porque Deus delegou a autoridade para que ele domine. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, meus irmãos. Toda autoridade vem de Deus. E as que existem foram ordenadas por quem? Por Deus. Quando Daniel vai falar com Nabucodonosor, diz, rei, se humilha, rei. Tenha misericórdia dos pobres. Aí é que ele se exalta. Instantaneamente, Deus o colocou para se alimentar com quem? Com os animais, meus irmãos. O poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Nenhuma autoridade pode ser a mais arrogante que seja. Hoje, a autoridade mais arrogante que nós temos hoje no planeta, o imperador lá da Coreia do Norte. Quem é o imperador da Coreia do Norte, meus irmãos? Se Deus quiser, hoje mesmo ele sai dali. Hoje mesmo, Deus tira ele. Ele não fica lá mais. Hoje mesmo, não passa de hoje. Nabucodonosor provou disso. Belsazar também provou disso. Na mesma noite, aquela mão escreveu na parede. Teu reino foi pesado e não achastes fiel. Foi tirado. Deus tem um controle absoluto, ele é majestoso. Por isso devemos o quê? Temê-lo. Andar em sua presença. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo vem dele, tudo. Todo o poder é dele. O domínio divino é completamente independente. Sua independência torna seu domínio absoluto ou um reflexo da autoridade ilimitada. Quando exerce domínio, seus atributos, outros atributos, por exemplo, sabedoria, justiça e bondade, estão todos presentes. E isso significa que seu domínio não pode ser o quê? Tirânico, opressivo, impiedoso, mas é perfeitamente bom, justo e sábio. Por isso que nós, como servos, devemos nos render à vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Não adianta lutar contra o querer de Deus. Por isso que a igreja ora, e deve continuar orando. Porque quando a resposta vem, é o que nós precisamos. Ela é suficiente. Não adianta questionarmos. Quando ela vem, muito obrigado, Diácono Rogério. Quando ela vem, ela é suficiente para as nossas vidas. Não precisa que nos estribemos, nos angustiemos. Quanto mais oração, mais descanso, meus irmãos. Porque quanto mais oramos e buscamos a Deus, mais descansamos à sombra do Onipotente. Alguns creem, interessante isso aqui, alguns creem que pelo ato da criação, Deus limitou o seu próprio domínio a favor da livre escolha de homens e anjos. Isso é impossível, pois o domínio divino
necessariamente se une a todos os seus atributos. Ele não pode desistir de um atributo, como seu domínio, sem desistir dos demais. Isso é ontologicamente impossível. O que é essa palavra ontologicamente? É o estudo, na filosofia, ontologia, é o estudo do ser. O ser de Deus. É impossível Deus deixar um atributo de lado e dar preferência a outro. Todos estão interligados. Esse poder é demais para a minha mente, não tem como entender. A onisciência de Deus, a onipotência, a onipresença, tudo ao mesmo tempo. Me diga que matemática é essa, meu irmão? Que poder é esse? Um controle absoluto que nada escapa de suas mãos. Só resta a nós como servos descansarmos. Dizer, Senhor, fala que teu servo ouve. É isso que nos resta, meus irmãos, obedecê-lo. A majestade do domínio de Deus procede do seu poder ilimitado, revestido da beleza do seu ser santo, eterno e imutável. Como consequência, seu domínio sobre as criaturas deve existir individualmente para sempre. Por necessidade ontológica, o homem permanece sob o seu governo divino. Não tem como o homem escapar do governo divino. Amém? Essa é a definição de majestade, as primeiras aplicações. Gostaria de fazer uma aplicação agora sobre a majestade de Deus em Cristo. A majestade de Deus em Cristo. Como se manifesta essa majestade de Deus em Cristo? Por seu nome e pela glória de Cristo, Deus exerce domínio ao subjugar pecadores rebeldes e os faz amá-lo. Pense no homem pecador aí, meu irmão. Pense no homem ímpio. Vamos falar do ditador, que eu acabei de falar. Ele pode amanhecer um homem convertido. Tem experiência hoje de madrugada. Acordar amanhã logo cedo dizendo, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou mal assim. Mudar todas as leis, abrir a Coreia do Norte para o mundo inteiro e declarar que Jesus é rei. Jesus é santo, Jesus é poderoso. E a Coreia do Norte se tornar um berço do Evangelho. Quem é Kim Jong-un? Quem é Kim Jong-un? Diante do Todo-Poderoso. Quando a majestade desce, não tem como o homem resistir, não tem. Deus, ele exerce domínio ao subjugar pecadores rebeldes e os faz amá-lo. Eu não me esqueço de quem eu era. Você já se esqueceu? Não éramos peça boa. Se estamos aqui é porque um poder maior agiu para dizer, ei, você vai me amar. E Paulo vai dizer, desde já a coroa da justiça me está guardada, ao qual o justo juiz me tem garantido. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Paulo está falando do passado, do presente e do futuro. Já está guardada. Não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então Jesus é majestoso. Lembra do Mateus 25, versículo 31? Quando Jesus vier com sua majestade e glória, então se assentará no trono da sua glória, separará o quê? Bodes das ovelhas, mas ele vem em sua majestade, altivez, pompa, domínio, glória, autoridade. A hora de pregar é agora, a hora do arrependimento é agora. Depois da partida não tem mais jeito, não tem. Porque ele é justo, o atributo de justiça está interligado ao quê? Ao de majestade. Ele é majestoso. Se ele é justo, a hora é agora. Após a morte, segue-se o juízo, a justiça divina, outro atributo que está interligado. Alguns creem, outros não. Porque Deus, em seu domínio, decretou. Assim, Deus, o Pai, ordenou que Cristo deveria morrer pelos pecadores designados para a salvação. E que o Espírito Santo deveria aplicá-la àqueles por quem Cristo morreu. Abram, por favor, aí, meus irmãos. Primeira Epístola de Pedro.
capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de quem? De Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de quem? De Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A exaltação de Cristo manifesta o domínio divino. Cristo recebeu a autoridade abrangente, Mateus 28, versículo 18, versículo muito conhecido. E aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o dono da majestade. João capítulo 5, versículo 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Quando ele vem em majestade, vem para julgar, porque lhe foi dada a autoridade. A justiça, a retidão, o poder e a autoridade se manifestam também em sua majestade divina. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. O majestoso foi dado a quem? A igreja. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. De acordo com o prazer e a vontade de Deus, do único capaz dessa autoridade, em virtude do seu domínio, o ato de dar ou recompensar atesta o domínio da pessoa que concede. Vou repetir. De acordo com o prazer e a vontade de Deus, do único capaz dessa autoridade, em virtude do seu domínio, autoridade e domínio, o ato de dar ou recompensar atesta o domínio da pessoa que concede. Hebreus, abre por favor aí. Na epístola geral aos Hebreus, 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é quem concede, Ele é quem derrama graça, Ele é quem faz com que a bênção chegue. Amém? Os cristãos principalmente deveriam entender o domínio de Deus em termos do domínio concedido ao Filho. Salmo 45. Interessante Salmo 45. Interessante Salmo 45. Vou abrir aqui, Salmo 45. Salmo 45. Dos filhos de Corá, não é? Diz assim, versículo 1. O meu coração transborda pelas belas palavras, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Olha o verso 2. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. Verso 6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino.
Verso 7. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Agora, olha as vestimentas. Depois eu vou falar aqui, em cima desse salmo, meus irmãos. Ele vai detalhar aqui. Olha o verso 8. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios, de marfim, ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Interessante que ele vai falar aqui no Salmo 45 que nós lemos. Olha só, o que torna Cristo majestoso. Em cima desse Salmo 45. Seu discurso gracioso. Verso 2. Tu és, Senhor, formoso. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Poder militar. Vai falar aqui no versículo 3 ao 5. Cinge a tua espada, a coxa, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensina coisas terríveis. Aí ele vai falar aqui também no versículo 6. Trono eterno. Versículo 6. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Santidade moral, ungida pelo Espírito. Versículo 7. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Cada versículo desse está fazendo uma referência a quem? Ao Filho. A graça se extravasou nos seus lábios, como um varão valoroso de vitória, vestes de santidade, adorado, poderoso, majestoso. Tudo está atribuído a quem? Ao Filho. A majestade o Pai extravasa a sua majestade em quem? No Filho. O poder de julgar, a autoridade de julgar. Irmãos, quando você... Interessante que nós vamos estudando os atributos divinos. E para quem está prestando atenção, cada quarta-feira, cada quinta-feira, confundindo os dias na quarta, quase todo dia, né? Cada quinta-feira, meus irmãos, nós vamos percebendo a grandeza de Deus nos mínimos detalhes. O que vai nos assombrando é a palavra, meus irmãos. Homens em contextos diferentes. Cada atributo desse aqui, se você prestar atenção, cada servo de Deus que está vindo aqui nas quinta-feiras, cada um vai falar. Ele vai passeando nas Escrituras, em cada atributo designado, e você vai vendo o poder de Deus se manifestando. No Velho Testamento, no Novo Testamento. E tudo extravasa em quem? No Filho, meus irmãos. Cada atributo desse vai se extravasar no Filho. O poder, a glória e a majestade é derramada no Filho. E saber que Cristo deu o Filho a quem? À igreja. Ele é o cabeça da igreja. Isso nos traz consolo. Que andemos em temor, em santidade, porque o Filho amado, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não é verdade? O Filho bendito. Assim ele pode ordenar que seus discípulos... Não, melhor dizendo aqui, voltando um pouquinho. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Abram, por favor, em Filipenses 2:9. Se os salmos exaltam ao Filho, sua majestade, o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como recipiente do Espírito Santo, Cristo pode subjugar o coração dos pecadores.
Uma obra mais poderosa e majestosa que criar milhares de mundos, com criaturas e criaturas e criaturas. O mistério da salvação, meus irmãos, é uma coisa poderosa. A mensagem é pregada. O mais vil pecador, ao ouvir e crer, pelo poder do Espírito Santo, ele é regenerado. Isso é uma coisa maravilhosa, majestosa, porque Cristo assim é poderoso para executar. Atos 2:33. Pedro respondendo diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês agora vedes e ouves. Derramado o Espírito naquele contexto. Quando vieram para prender Cristo, os oficiais não obtiveram sucesso. Por quê? Abram, por favor, aí em João 7:46. João, eu vou abrir aqui também. Evangelho de João, no capítulo 7. Alguns soldados vêm até Cristo para prendê-lo, mas eles não conseguem resistir à palavra, a autoridade, a majestade divina, porque não era o tempo ainda. Ele vai responder, versículo 46. Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Porque eles voltam até as suas autoridades. Mandaram prendê-lo. E eles voltam dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca. Nas palavras de Cristo havia majestade, que confundia seus inimigos, a ponto de fazê-los cair para trás. João 18, verso 6. Abra por favor aí, meus irmãos. João 18, 6. São muitas referências da majestade de Deus em Cristo Jesus. Deus Filho. João 18, versículo 6. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vieram sedentos. Mas quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Porque não era o tempo ainda. Em sua majestade, poder e domínio. Pasme, ainda existe crente hoje em dia que crê que pegaram Jesus de surpresa. Em nenhum momento Jesus foi pego de surpresa. Eu estudando, parando para estudar algumas profecias com relação a Cristo. Jesus vai para a jurisdição de Herodes. Aí da jurisdição de Herodes ele é mandado para de Pilatos. Aí da de Pilatos ele volta para quem? Herodes. E cada jurisdição dessa, Deus vai cumprindo profecias. Interessante. E os homens acham que estão no controle. Sou eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Jesus calado. Os homens estão agindo, mas as profecias estão se cumprindo. Os homens achando que estão no controle, mas o controle é de Deus. Desde o começo. Herodes tenta matar um menino pequeno, profecia se cumpre. Os magos vêm, profecia se cumpre. A ida de José para o Egito, a volta, tudo. Que majestade é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Assim é na nossa vida, meus irmãos. Nós temos um dono. Na entrada e na saída, absolutamente, creia somente. Essas palavras de Cristo conectam-se ao Salmo 9, versículo 3. Quando meus inimigos se acovardaram, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Cada passagem, cada itinerário de Cristo é cumprimento de profecia. Tudo. Eu não sei os irmãos, às vezes eu estou lendo, eu fico maravilhado. Meu Deus, que
controle, que poder é esse, Senhor? Que autoridade absoluta, meu Deus do céu. Pedro foi testemunha da majestade de Cristo, pois somos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele abram por favor aí, meus irmãos, segunda epístola de Pedro. Vou abrir aqui também. Outro também que provou dessa majestade. Segunda epístola de Pedro, deixa eu ler aqui. Versículo 1, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 16 e 17. Diz assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua o quê? Majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Pedro viu o poder e a glória da majestade do Pai, do Filho e do Espírito ali, naquele episódio. Pedro provou o que um dia experimentaremos da parte de Deus, por meio do Filho, em Cristo. Por vista, como Pedro, não por vista como Pedro, mas de uma maneira melhor, porque contemplaremos essa majestade por toda a eternidade, de modo impecável e incessante, irmãos. Que majestade linda e poderosa é essa que nós iríamos contemplar face a face. Caminhando, agora vamos nos caminhar para o final. Gostaria de fazer uma rápida aplicação, amém? Dessa majestade divina e poderosa. Quando contemplamos aquele que está vestido de majestade, no Salmo 93, verso 1. Abram por favor aí. Salmo 93, verso 1. Salmo 93, verso 1. Reina, ó Senhor. Ele se vestiu de majestade. O Senhor se vestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Quando contemplamos aquele que está revestido de majestade, devemos ficar cheios de assombro. De fato, um assombro submisso. Quando adoramos, devemos fazê-lo com reverência e temor. Abram por favor aí, meus irmãos, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Por isso recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, na aplicação, sabendo que Deus é majestoso, andemos em temor, em santo temor na presença de Deus. Na vida cristã, Deus não aceita o segundo lugar. Nós vimos aqui alguns exemplos, como o povo cuxiando em 2 pensamentos no contexto de Elias. Davi querendo fazer aquilo que não agradava a Deus. O rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, você lembra de Isaías? Uzias vai agir naquilo que Deus não, em sua majestade, diz que não, ele vai agir. Deus é amor, mas Deus tem vontade própria. E o homem, ele tem que andar em temor, de acordo com a palavra. Por isso, a urgência da doutrina nas nossas vidas. Porque aquele que anda segundo a palavra é bem sucedido em tudo aquilo que realiza, porque está de acordo com a palavra do majestoso que se revelou na palavra. Na vida cristã, Deus não aceita o segundo lugar. Às vezes podemos concordar intelectualmente que ele deveria vir primeiro, enquanto nossos atos traem nossas verdadeiras convicções teológicas, que carecem do assombro que Deus merece. Devemos preferir Deus acima de todas as coisas, porque Ele está acima de todas as coisas. Sua majestade exige essa
essa preferência reverente. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela andava em temor. Em temor. Quando Ananias e Safira caíram ali, aspiraram ali, e caíram ali, o temor aumentou poderosamente. A caminhada de Paulo é cheia de quê? De temor. Paulo prova do temor de Deus, e ele também é instrumento de Deus para criar temor no coração dos homens. Nós, como igreja, devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Porque Ele é majestoso, digno de honra e de glória. Sem temor, é impossível agradar a Deus. Como Deus majestoso, todo-poderoso, se não há temor, há irreverência. Não é verdade? Quando considerarmos o demérito infinito dos nossos pecados contra um Deus infinitamente majestoso, devemos ficar totalmente humilhados, porque somos completamente incapazes de resolver esse problema por nós mesmos. Não podemos providenciar satisfação ou restituição pelo menor pecado que cometemos contra esse Deus. Ele vai citar um autor aqui, olha, uma expressão, ó, João Calvino, né? Ele vai dizer, João Calvino expressou belamente a humildade que deveria vir até nós quando considerarmos a majestade de Deus. Olha essa citação aqui, eu achei interessante, meus irmãos. Vou ler, olha. Daqui provém aquele horror e espanto pelo qual, em diversas passagens, a Escritura narra, tenha sido abalados e afligidos os santos, todas as vezes que sentiram a presença de Deus. De fato, quando vemos aqueles que se mantinham firmes e seguros na ausência de Deus, serem tão consternados e abalados quando Ele manifesta sua glória, que são derrubados pelo medo da morte ou antes, devorados e quase aniquilados, devemos então concluir que o homem nunca é suficientemente atingido e afetado pelo conhecimento da pequenez da sua humanidade, a não ser depois que se compara com a majestade de Deus. Você pode olhar para qualquer homem, qualquer potestade, tudo nessa vida, mas nada vai se comparar à majestade de Deus para que fazer com que o seu temor aumente. Você pode temer aos homens, você pode temer a um homem, a uma mulher, a uma enfermidade, você pode temer a qualquer coisa, mas só a majestade de Deus, cristalina na sua frente, revelada na palavra, pode fazer com que o temor seja o verdadeiro temor que agrada a Deus. Só Ele mesmo pode refletir esse temor em mim. Nada nessa vida chega perto do temor de Deus. Repito, quanto menos conhecimento de Deus, mais altivez humana. Quanto mais conhecimento de Deus, mais pequenez. Mas eu digo, Senhor, misericórdia. Ai de mim se não for a tua boa mão. Cremos que tu és um ser que nada maior pode ser concebido. Isso permanece verdade não só em relação à majestade divina, mas também em relação às obras de Deus, por nós em Cristo. Ele realizou obras tão majestosas por meio de seu Filho, que nada maior pode ser concebido. Sua majestade está estampada por todas as suas obras de redenção por meio de Cristo, o Deus homem. Pelo necessário caminho da humilhação, Cristo chegou ao lugar de glória e honra. Nós também chegamos ao lugar de glória e honra por meio do caminho do sofrimento. Compartilhamos a majestade de Cristo como o Rei dos Reis. Somos mais que vencedores, como está lá em Romanos. Assim, nossa fé nos leva à esperança na futura recompensa de sermos coroados com glória e honra no reino de Cristo. E por fim, quando Deus desafiou a Jó a se adornar com majestade, ele foi absolutamente incapaz. Mas quando Deus nos concede o dom de seu Filho, somos então abençoados com parte da majestade de Cristo em nós. O impossível para o homem é possível para Deus. Amém?
Que Deus nos enche de temor, meus irmãos. Que a majestade do Deus vivo seja real em nossas vidas, ao ler a palavra, ao orarmos, na nossa vida secular, no trabalho, que andemos em temor. Porque o temor agrada a Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos provou de ações, intervenções divinas, poderosas. Pode prestar atenção, meus irmãos, mas a igreja andava no temor de Deus. É como se o temor diminuísse, como se Deus dissesse, não estou me agradando. O temor atrai a presença de Deus. Quanto mais temor divino, mais ele se manifesta no meio do seu povo. Amém? Que a sua palavra fique gravada nos nossos corações. Deus nos dê sabedoria e graça. Chama a pastora.